bem, de volta com mais uma live, mais uma Jam Session aqui direto do Centro Comercial Aeromarket. Sejam muito bem-vindos. E hoje, Fábio Rabelo, mais uma vez. Olá. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio vitrine. Olá. E hoje com o Tato Felipe, aqui da Facop, no S. Seja muito bem-vindo aqui, Tato. Obrigado. É um prazer É a participar. primeira vez, né? Primeira vez. Passava aqui na frente e ficava curioso. Pensava, o que tá acontecendo ali? Vamos lá, vamos falar de... O que não vamos falar hoje, Fábio? Muita coisa, né? A gente vai falar bastante coisa. Na verdade, o assunto principal, o eixo da nossa conversa é processo criativo, não é isso? Processo criativo. Especialista, conta um pouco para nós sobre você, sobre sua experiência, sua formação. Bom, a comunicação ela veio caindo assim na minha vida, né? Eu sempre fui um rapaz muito tímido, né? Não tinha muito espaço para comunicação comigo, não. Mas entrei na faculdade, foi bem bacana, fiz na UnoOeste, entrei em 2003, me formei, né, na UnoOeste. E assim, eu fui descobrindo muitas coisas na UnoOeste, ali na faculdade, na Facop. E eu gostava muito de criar, né, esses softwares gráficos, aquela coisa de você... Já tinha feito alguns cursos antes no Senac também para me aprimorar. E saí da faculdade, graças a Deus, né, já com emprego aí, fazia alguns estágios, então isso me trouxe logo de cara aí uma carteira de trabalho. E eu fui sempre trabalhando nessa área, sempre na parte de criação publicitária, né? Claro que sempre interagindo com as outras, né? Isso foi em 2006, então você acaba trabalhando em um birozinho gráfico aqui, trabalhei em departamento de marketing de uma veterinária, também um pouco na criação de uma revista. Depois eu fui para uma agência na qual trabalhei 4 anos e meio, fui para uma outra agência grande daqui de Prudente, trabalhei 1 ano, voltei para a agência que eu estava, trabalhei e colecionei aí mais alguns anos, deu um total de 7 anos e meio. Tive aí a oportunidade de abrir meu próprio negócio também. E no meio disso tudo, a faculdade, a docência, né? A docência ela veio para mim de uma forma muito inesperada, como uma surpresa. E foi assim, uma amostra grátis do que eu queria fazer, né? Eu participei ali durante uns 6 meses, um semestre, dando aula para uma galera completamente inseguro, completamente, assim... Nunca tinha dado aula. Então você imagina o desespero da pessoa em estar ali na frente para tentar passar o conteúdo, sabe? E sempre foi, até hoje é muito desafiador. Porque por mais que você tenha conteúdo, por mais que você tenha uma bagagem para passar, isso depende muito da sala de aula. E às vezes isso é uma discussão constante, inclusive na faculdade. Tá aqui o Fábio, que me deixa mentir. e realmente, assim, a discussão sobre como que a gente vai passar o conteúdo da melhor forma possível, quais são as metodologias específicas que a gente trabalha. Porque hoje, mais do que nunca, a mudança está sendo cada vez mais rápida, muito né? Muito rápido. E assim, não é só na publicidade, são em todos os cursos. Todos os cursos, exatamente. E o desafio, desculpa te cortar, é que quando o aluno ele se interessa pela aula, muito provavelmente ele já buscou aquele conteúdo em algum outro lugar, então assim, é difícil a gente surpreender esse aluno com conteúdo. Sim, né? E quando ele não tem interesse pela matéria, ele não buscou e não quer saber também na aula. Então o professor está ferrado de toda forma. Exatamente. E assim, eu me formei em 2006, tem 13 anos, isso vai fazer 14 anos agora, e eu vejo a diferença, para mim é pouco tempo, 14 anos no mercado, mas eu vejo uma diferença muito grande. Eu vejo uma diferença para melhor, que é a questão toda a nossa metodologia, toda a estrutura que a faculdade oferece, porque eu me formei lá e eu trabalho lá. Então eu consigo acompanhar isso. Mas eu também vejo pontos muito negativos. Negativo talvez de um perfil de aluno muito diferente, que pra gente é desafiador, que traz coisas positivas, que traz coisas muito boas, né? Mas assim, eu fui para São Paulo, acabei estudando também lá, me especializei, fiz minha especialização um pouco em planejamento, mais focado em criação publicitária,
né, trabalhando um pouquinho também nos processos criativos. Me ajudou muito. Primeiro que você sai de Prudente, assim, antigamente a gente tinha muito essa cabeça, né? Tipo, acabei de fazer faculdade, vou para São Paulo. O publicitário só vai dar certo se for para a capital. E eu não tinha muito isso na cabeça, não era uma coisa que eu almejava, né? Mas eu fui para lá mais para estudar mesmo e acabei tendo bastante conteúdo bacana. Tive inclusive aula com um dos professores, um dos meus professores que deu aula de redação publicitária. Tem livros na Facop, lá na faculdade, eu uso esses livros para dar aula. Então, assim, é muito bacana o contato que você tem lá no profissional. Legal. Aí, o que acontece? O profissional sai da faculdade e entra no mercado. E ele chega para atender o seu cliente. E o seu cliente olha para esse profissional e diz: mas o meu sobrinho faz cada desenho bacana. Olha, ele mexe nos negocinhos no celular. Ele faz uns posts lá. Super legal. Aconteceu isso já com você nessa história profissional ou não? Olha, já. Hoje? Já no sentido, já assim, não, sempre. Sempre. Não é uma coisa nova isso não. Não. Isso é uma coisa que acontece sempre. Isso acontece até com pessoas próximas. Às vezes, tipo, eles sabem que eu sou um publicitário, às vezes as pessoas não sabem o que um publicitário faz, mas já aconteceu com vizinhos, né, que, faz um panfleto aí pra mim. Legal, qual é a tua verba? R$300. Você fala, R$300 pra eu criar um panfleto pra você? Não, porque R$300 é pra impressão. Não tenho verba pra te pagar. Então, assim, não tenho como trabalhar para você. Existe um trabalho todo em cima disso. Por mais que seja desde um cartão de visita, você vai colocar o teu conhecimento naquele pequeno espaço, né? O teu sobrinho faz, ok. O cartão de visita ficou bom, tá certo. Mas quando a gente entra em um assunto mais aprofundado da publicidade, da propaganda, que é em relação à estratégia, não é apenas um post que você faz, e mesmo que seja o post que você faz, aquele post que eu estou fazendo, ele tem a ver com o teu público. A linguagem, todo o alinhamento, toda a parte conceitual dele, que você trabalha para aquela marca, ela tem toda uma importância. E aí o cliente ele acaba querendo otimizar uma verba, pedindo ali ou para você fazer mais barato, ou para o sobrinho fazer mais barato, ou sei lá, não vou contratar o seu serviço porque o meu sobrinho faz, o primo da minha vizinha, né, e essa história. E aí você acaba tendo um trabalho que é legal, tá na internet. Mas e aí, tá trazendo um retorno? Existe uma diferença muito grande, né, de uma arte bonitinha para uma arte estratégica, né? Eu acho arte bonitinha tem aplicativos que faz. Tem um Canva, se você entrar no Google aí, Google, como a gente estava conversando ontem com os professores, é um oceano de informação, mas com uma profundidade de um palmo. Informação você tem? Claro que você tem. Tudo que você buscar ali, você vai ter informação. Mas você está dentro de uma faculdade para aprender a desenvolver aquilo. Você está passando pela disciplina de planejamento para você entender como que é a estrutura de uma campanha. O documento que acaba no planejamento é o briefing criativo que vai para a criação, que é o meu departamento. Eu preciso entender um pouquinho sobre planejamento. Porque eu preciso pegar esse documento e incorporar isso, nem que seja um planejamento digital, posts para a internet. E esse post tem que dar retorno. E aí eu me pergunto, se não tem uma estrutura, se não tem um planejamento, como que esse post vai dar retorno? Então, aí eu queria aprofundar nesses dois assuntos, né? Você disse que o planejamento é o que dá o ponto de partida para o seu trabalho. E além disso, o retorno. Sobre esse ponto de partida, quais são os inputs que um criativo tem que ter para conseguir desenvolver o seu trabalho? E aí a segunda parte da pergunta eu faço daqui a pouco, senão vai ficar muito complexo. Bom, primeiro que assim, eu falo muito por mim, né? Para a parte de criação, eu falo para a galera, a gente tem que começar a buscar tudo que a gente gosta de fazer, música, coloca o fone, tenta se isolar quando é necessário. Quando não é necessário, quando é necessário você estar em equipe, focar no projeto. Eu acho que assim,
a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual que é o problema. Eu sempre falo assim que para os alunos que o que a gente tem que entender é o problema do cliente. Todo briefing vem com um problema. Às vezes o problema ele vem um pouquinho mascarado, mas a gente tem que entender o problema. E esse problema vem do planejamento, né? Ele vem muito mastigado para a gente. A criação é mastigada. É mastigada no sentido assim, qual é o problema que eu tenho que resolver? E aí eu preciso resolver de uma forma conceitual, criativa e materializar isso em algum formato, em alguma mídia, né? E aí para resolver esse problema, meu amigo, aí que tá. Aí eu vou precisar realmente desses inputs, eu vou precisar buscar, eu vou precisar de música, eu vou precisar de inspiração. E o prazo tá rolando ali, a deadline tá definida, não posso passar daquilo, vai dando desespero. E eu sempre, e até comento que uma vez eu fui almoçar em casa e eu tava desesperado para resolver um problema de um cliente, assim. Almocei, comi rapidinho, falei, vou descansar um pouquinho, porque às vezes vai que eu chego com a mente um pouquinho melhor. Eu sonhei com uma ideia. Com a solução. Ela veio do além. Cheguei na agência e coloquei no papel. Eu falei assim, olha, de todas as que eu coloquei aqui, essa daqui acho que tá mais criativa, mais de acordo. E acabou saindo. Mas é porque assim, o cérebro não desligou, né? Você ainda ficou pensando naquilo e não é que eu sonhei, né? Não é fácil assim. Mas ele já estava num processo, né, de criação. E aí veio essa ideia. Nunca mais veio, infelizmente. Né? Você dorme toda vez que tem um pepino para resolver e nada. Né? Deixa eu ler esse briefing, depois vou dar uma descansadinha, uma cochilada e já volto. Mas é legal. Esse problema que eu acho que é importante, né? A gente também explorar. Muitos clientes não sabem o problema dele, não conseguem definir as prioridades. É, né? bem bacana que assim, quando muitas vezes você chega no cliente, isso daí é uma percepção e uma expertise do atendimento publicitário. Que é quase um psicólogo publicitário. Não, na verdade ele é o amigo do cliente. Quando a gente fala amigo, gente, é porque o cara quer sentar, tem cliente que ele quer atenção, tem cliente que ele quer expor para você a situação, mas se você tiver uma barreira de só atendimento, o cara não vai abrir para você qual que é o problema dele. Então ele precisa de uma intimidade também, porque ele tem que entender que a agência está abraçando ele. E cara, você tem que entender qual que é o problema. Eu não sou atendimento, mas eu já fiz função de atendimento, gosto muito, acho que eu me identificaria muito com atendimento, com planejamento. E eu já conversei com alguns clientes e falei assim, meu problema, cara, é que caiu as vendas e eu preciso fazer um panfleto. Aí você começa tipo assim, não, legal, ele já veio com uma solução para você, mas espera aí, a gente pode melhorar isso aqui. E aí você vai percebendo qual que é o problema dele. Olha, você tem um problema de marketing aqui, mas como a gente não vai resolver esse problema de marketing, vamos tentar resolver isso com a comunicação. Vamos tentar trazer algum cliente para você, qual ferramenta que a gente pode usar, qual estratégia que a gente pode utilizar. E aí você vai começando a tirar isso do cliente e quando você vai ver, não é um panfleto. Quando você vai ver, de repente, é alguma ação, é alguma promoção, que envolve até um panfleto, mas que tem alguma coisa a mais. Se estende de repente para uma outra mídia, que pode ser um outdoor, as redes sociais, né? E o importante acho que é isso, né? Identificar por que as vendas caíram. Será um problema de produto? Será um problema de preço? Tem os velhos 4Ps que a gente fala, agora tá tudo moderno, não mudou nada. Tem essa base, o cliente ele não é obrigado a saber e entender o que é um problema de comunicação, o que é um problema de marketing. A gente tá ali para isso, para olhar para ele e falar assim, olha, você tem um problema de marketing. O que é um problema de marketing? O seu ponto não está te favorecendo. Você não tem um fluxo de cliente aqui. Mas você tem um produto que se a gente criar uma comunicação, se a gente uma campanha e falar que você está aqui, de repente a gente pode ter um esforço interessante. É claro que se o esforço, né, exigir muito do budget do cliente, aí já não, a gente não pode resolver isso com a comunicação. Aí já é um problema de marketing que a gente tem que resolver. Fecha, abre em outro lugar e por aí vai. Mas né, acho que é importante. O marketing ele tem essa visão ampla que é para entender por que o negócio não está rolando. Sim. E a comunicação tem várias ferramentas que podem ajudar a resolver esse entrave. É isso aí. E aí, enfim, você recebeu esses inputs, desenvolveu a peça e como que você avalia o resultado? Como que você diz, olha, essa minha peça foi de sucesso e eventualmente outra peça não teve tanto sucesso assim? A mensuração disso, né? Primeiro, assim, a mensuração é algo que eu sempre cobrei. Porque como criativo a gente desenvolve o nosso trabalho, ele está lá na rua e não é que acabou.
né? Eu preciso saber se aquilo lá que eu fiz, ele trouxe o resultado, se foi adequado, se teve impacto, se gerou venda, ou direta ou indireta, né? Depende da campanha que foi pro ar. Mas assim, eu particularmente sempre me interessei, sempre busquei com atendimento para saber sobre isso. A parte de mensuração, hoje a gente tem ferramentas na internet que a gente consegue trazer números, né? Números às vezes não tão reais assim, né? Mas que você consegue entender, por exemplo, nas redes sociais, quantas pessoas clicaram, quantos cliques, gera lead. E aí o próprio cliente pode te dizer em relação à venda, né? No final do mês, é claro que teve aquela campanha vigente ali no mês, ele vai te falar se ele teve adesão ao plano, se ele vendeu o produto. Porque o melhor resultado é a venda, né? É a venda, sim. não uma curtida, né? Não, e se você faz vou fazer uma campanha institucional para eu fortalecer a minha marca, isso não vai te gerar uma venda imediata. Certo. Então, assim, a mensuração disso já depende é mais do você objetivo, sentir, né? Depende do objetivo. Depende do objetivo. Então depende muito do que da campanha, né? Se for uma campanha institucional, você não vai ter uma venda direta, então isso vai se arrastar durante o tempo da agência, todo do planejamento. E a gente vai ter que ficar muito ligado. O atendimento vai ter que ficar ligado, o profissional de mídia vai ter que ficar ligado. E uma das coisas muito bacanas de mensuração, às vezes te surpreende. Eu lembro uma vez que eu fiz uma campanha, foi uma campanha que foi muito gostosa de fazer, teve criação de jingle, né? Foi uma campanha promocional. E aí, tava num churrasco, eu não tava no churrasco, a profissional que fez o planejamento de mídia tava num churrasco e ela falou que do nada o amigo do namorado dela tava cantando jingle. E tipo assim, jingle é uma coisa que é feita para grudar na cabeça mesmo e você reproduzir, você tá cantando a mensagem, né? E ela falou, Tati, você acredita que o amigo do meu namorado tava cantando o jingle da promoção que a gente fez? Então assim, pelo menos o cara entendeu, se ele não entender a mensagem, ele tá reproduzindo. E alguém tá ouvindo. Então tem esse poder, essa percepção também, essa mensuração através do nosso feeling que a gente tem de publicitário, também é muito importante. Sim. Nós temos números para comprovar isso, mas a gente também tem que ficar muito alerta. Por isso que profissional tem que ser, uma agência de publicidade, ele tem que ser realmente considerado por toda a sua capacidade e não o sobrinho que faz uma arte. Porque o sobrinho que faz uma arte, ele vai te entregar uma arte e acabou. Uma agência de publicidade, ele vai acompanhar o ciclo de toda essa atividade. Exatamente. Né? É legal, uma vez um certo período aí da vida, eu trabalhei com algumas campanhas e elas eram monitoradas pelo Ipsos, que é um instituto de pesquisa. Então, monitorar os resultados é uma coisa bastante complexa, né? Como o Tato falou, às vezes a venda, dependendo da ação, a venda pode ser sim uma forma de mensurar. Mas se aquela campanha foi desenvolvida com aquele propósito, que normalmente é uma ação promocional para uma data específica, tá chegando aí. E a ação promocional, 30 dias, vai vender 30 dias. Né? Até porque a mecânica da promoção acaba. O preço muda, é pontual. Como o Black Friday que tá chegando. Então, eu acho que é uma das mais fáceis assim da gente mensurar, porque a venda é total. Sim. Então, se você vende um plano de saúde com 50% de desconto ali, então você é ali. Quantas adesões eu tive ao plano? 300 adesões eu tive com essa promoção. E aí um ponto super importante que eu gosto também de mensurar. Depois dessa promoção, 1 mês depois, 2 meses depois, qual foi a taxa de desistência? Quantas pessoas pararam de pagar o plano? Porque às vezes a pessoa entra, a realidade do cliente, às vezes a pessoa entra, faz o plano ali, paga 50%, faz os exames que ela precisa, porque geralmente não tem aquela taxinha aqui de 30 dias lá, nessa promoção já entra tudo. A carência, né? A carência, exatamente. E aí o cara faz o que precisa fazer e acabou. Em 1 mês acabou, né? E aí a gente tem que entender, foi bom? Não foi? Em 300 vidas que você conseguiu pro teu plano de saúde, quantas ficaram? Quantas permaneceram? Né? Então assim, geralmente o resultado é bom. Por mais que saia, que tem uma taxa de evasão alta, ainda continua muita gente. Então assim, depende muito da campanha.
Então, nesse caso do Instituto Ipsos, ele avaliava campanhas de televisão, por exemplo. Foram os projetos que eu participei. E o que ele fazia? Ele é uma empresa super reconhecida, quem tiver curiosidade procura na internet, mas ele pegava a sua campanha, colocava numa base de outras campanhas que tiveram o mesmo nível de investimento, porque isso também faz diferença, né? Uma coisa é você alavancar vendas investindo R$50 em AdWords, a outra coisa é você alavancar investindo milhões numa campanha nacional, tal. São coisas totalmente diferentes. Então ele pegava essa campanha, colocava ela numa base de campanhas com o mesmo investimento, e aí, primeira coisa, perguntava para as pessoas quem lembrava desse filme, e tinha toda uma técnica, né, para essa pesquisa. E aí, enfim, dava lá 50% das pessoas entrevistadas lembravam desse filme. Isso é bom ou é ruim? Não sei, com base naquelas médias de campanhas do mesmo investimento, foi melhor ou foi pior? E por aí você conseguia ter um parâmetro. Depois disso, não era só lembrar, era qual mensagem que a pessoa recebeu. Porque quantas campanhas a gente não vê piadas muito legais, mas a gente não sabe nem quem contou a piada. Hoje as coisas estão muito efêmeras, né? Hoje as coisas acontecem muito rápido e elas são esquecidas muito rápido. Sim. Exatamente. E muitas vezes as coisas não são absorvidas, né? A mensagem, o importante também é a mensagem que você quer passar. Você vai lançar um novo produto, beleza, qual que é a proposta de diferenciação desse produto? Certo. Se naquela piada bacana que você contou na televisão, na internet, seja onde for, ou aquele meme, né, que você postou lá na página do seu cliente, que todo mundo acha que é isso que faz sucesso. Exato, vai ter milhões de curtidas, mas e aí, o que ele falou sobre sua marca? Ele agregou para o seu posicionamento, ele trouxe uma identidade que é importante para a sua marca, explicou o seu produto, né, dependendo do seu objetivo. Então, essa empresa ela tinha essas etapas. Avaliava o investimento, avaliava o nível de recordação e a capacidade de absorção do conteúdo em relação aos objetivos da empresa. Né? Então, é um negócio realmente bastante complexo para a gente conseguir avaliar esse sucesso, né? Não é uma brincadeira, vendi uma mais, uma menos. Não é uma brincadeira assim. Porque o cliente vai cobrar isso de você. Porque, querendo ou não, aquilo custou. Custou mídia, custou o trabalho da agência, custou toda a produção por trás, né? Um jingle, e é caro, uma produtora, que não é barato. Então isso tem que trazer um retorno, sim. Aí, eu queria ouvir um pouquinho de você. Quando a gente fala de peças criativas, logo a gente lembra do visual. Né? Mas dá para trabalhar outros sentidos dentro de uma peça criativa, não dá? Dá. Como é que isso costuma funcionar? O mercado, os clientes já estão preparados para isso? Você fala na parte da direção de arte? O cara pediu uma campanha para, de repente, vender um novo café que ele lançou na cafeteria dele. Além de uma foto maravilhosa falando, venha experimentar meu novo café, você pode trabalhar a audição, você pode trabalhar o aroma, você pode trabalhar todos os sentidos. Isso. Como que isso está no mercado hoje? Como que você vê que isso... Eu vejo muito que a publicidade está vendendo cada vez mais o sentido. Quando eu vendo um café, você pode tirar aí, por exemplo, tem marcas de café, até aqui na cidade, que completam 80 anos, e a Nespresso está no mercado há quanto tempo? Há pouquíssimo tempo. E olha que ela conquistou o mercado mundial. E quando você vê a linguagem do Nespresso, ele não tem como ele falar sobre tradição. Só que ele traz toda essa parte de sentido, sobre sabor. E como eu vou falar sobre sentido e sabor? Numa mídia, sei lá, numa internet, numa TV. Então eu preciso passar isso através de conceito. Né? E uma das coisas que eu sempre falo em sala de aula, principalmente, é que assim, o consumidor ele tem memória. A gente tem memória também olfativa, né? A gente sente o cheiro. E falam que é a maior das memórias, né? Sim, olfativa. Exatamente. E são as memórias que sempre te remetem a alguma lembrança, e geralmente é boa. Sim. Quando eu falo sobre um cafezinho quente, eu posso lembrar na casa da minha avó, passando uma manteiga que ela fez lá, no pão que ela fez também. Então eu trago essas memórias muito boas e eu trago todo esse sentimento da minha peça gráfica. E aí ela vai muito além de uma direção de arte, né? A direção de arte, na verdade, é a materialização da ideia, do conceito criativo, que foi a primeira etapa, né? Que você sofreu ali,
né, para chegar naquela ideia, mas e aí? E agora? O que você vai fazer com essa ideia? Você precisa materializar ela. E aí eu vou materializar ela como? Eu tenho o visual dela, ela tem que se transformar em uma peça, em algo que o cliente vai olhar e eu vou resolver o problema de uma forma gostosa para o cara. Ele vai olhar para aquele café e vai sentir vontade de beber aquele café. Né? E o interessante, como você falou, aquela peça, ela continua no ponto de venda, né? Porque o cara vive a experiência, ele começa a sentir alguma coisa naquela peça. E no ponto de venda, Nespresso, o ponto de venda é maravilhoso. Sim. Né? Você entra lá, a última coisa que tem é café. As lojas são fantásticas, o PDV é incrível. São os vários pontos de contato com o consumidor, com o cliente. Sim. E assim, o ponto de venda é responsável por mais de 80% de decisão. Então você imagina um mercado, um supermercado. Né? Então ali é muito importante. Por isso que as ações de PDV e de merchandising são fantásticas e trazem muito resultado. E falando nisso, já que a gente tem o nosso gancho com as músicas, né, que sempre que a gente faz um paralelo com o universo musical. Não tem como não ter, né? Não tem como não ter, até porque, né? Música, agência de publicidade, cada um com teu foninho ouvindo o teu estilo ali, se inspirando e por aí vai. É verdade. E aí a gente vê isso sendo trabalhado no mundo da música há muitos anos, né? Tem alguns casos super que viraram lendas, né? Emblemáticos. É essa palavra. Ainda bem que temos aí o Ricardo para ajudar a gente a buscar no baú. Emblemáticos. Como do Ozzy Osbourne. Do Ozzy Osbourne. Para quem não vê, até nós temos uma foto aqui do Ozzy. Para quem não lembra, Ozzy Osbourne é um tiozinho, muito mais tiozinho do que os tiozinhos que falam aqui, exceto Tato. Tato eu não vi, mas que fala da história. Antes de mostrar a foto, fala da história primeiro. Diz a lenda, né? Diz a lenda, o Ozzy Osbourne é um cara doido até hoje, né? Nasceu doido e não sei se vai morrer, mas vai ser doido pra ver. Doido, Ozzy Osbourne. Que no meio de um show, diz a lenda, ele catou um morcego e mordeu esse morcego. E aí ele pegou raiva. Raiva de quem jogou? Então, na verdade, na minha opinião, isso é uma história muito bem contada. Eu não acredito que... Vamos mostrar a foto. Tem a foto dele aqui mordendo morcego, olha lá. É marketing, né? Puro marketing. Exatamente. E é interessante como o marketing ele acompanha, né? Você quer fazer a pessoa vivenciar uma experiência. O Ozzy, né, trouxe... Porque, se fosse uma Adriana Calcanhoto, ela ia gritar com o morcego. Mas você traz mas tem tudo a ver com a música, com o posicionamento dele, exatamente, né? dele. Exatamente. Então você vê como é interessante essa experiência. O que toda marca quer fazer é o que um cantor faz. É você vivenciar, né? Você trazer uma experiência para ele. Então o cara que tá ali assistindo um show, você imagina o cara que tava ali. Né? A história foi conhecida no mundo inteiro. E não viveu aquele momento. Tava lá. Eu vi. Esse eu tava lá. Respingou sangue em mim. Esse eu tava lá é fantástico. Respingou sangue em mim. Tem outra história do Respingou Sangue que me lembrou também. A banda Kiss. Não sei se todo mundo conhece, mas a banda Kiss também é outra que acabou extrapolando o mundo dos sentidos. É uma banda musical. Quando a gente pensa numa banda, a gente pensa logo na música dessa banda. E a banda tem músicas que particularmente eu gosto, mas nem todo mundo pode gostar. É uma banda da década de 70, né? Exatamente. Tá até hoje, ativa. Com várias histórias, várias lendas, né? Deve ter aí um caminhão de lendas em cima dessa banda. Uma que é primeiro, eles têm lá toda a produção teatral, né? Você olha para eles, toda a produção visual deles, hoje parece que eles mudaram. Espetáculo, né? O espetáculo do show deles é outra coisa. E teve um caso que eu também fiquei sabendo que é muito interessante, que eu fiz o link com o sangue. Eles lançaram, provavelmente no final da década de 80, não lembro a data exata, a década de 70 para 80, não lembro a data exata, mas lançaram um álbum de figurinhas aonde eles foram na gráfica, cortaram os dedos e puseram o próprio sangue
na tinta vermelha da figurinha. Então, assim, imagina a experiência para os consumidores comprando sabendo que naquela tinta vermelha daquela figurinha supostamente tem o sangue do pessoal lá do Kiss. Então, isso é legal, porque é uma coisa de pertencer, né? Eu sou da banda. Por que as pessoas tatuam o logotipo de uma marca no próprio corpo? Né? A gente tem como referência aí a Harley Davidson, né? Harley, Uma puta de uma marca que tem um puta de um posicionamento com o seu público e a galera vai lá e tatua no braço. É a mesma coisa banda. A galera tatua ali a Michael Jackson, Red Hot, Foo Fighters, Strokes, que mais? Madonna, todo mundo. Tem gente que tatua Neymar. Tem uns doidos que tatuam Neymar. Mas é isso, inclusive a Madonna mesmo já fez muito isso. A Madonna acho que teve uma roupa de um show ou de um clipe que ela tinha, né, que ela participou, ela picou e ela distribuiu um pedaço dessa roupa em acho que 300 unidades, exemplares, né, limitadas. Claro que teve um valor e acabou e esgotou, mas assim, o cara que comprou, eu tenho um pedaço da roupa da Madonna que ela usou no show, que ela usou no clipe, né? Então tudo isso é um pertencimento, tipo assim, eu gosto, eu quero e assim, eu aceito tudo que vier de experiência desse cantor, dessa banda, dessa marca. É igual o pessoal A gente é carente, né, na verdade. Gravata a gente no precisa casamento, disso, né? Você corta os pedacinhos da gravata. Da gravata, né? Tem Essa Madonna. que ser Esse eu não gosto, não. Não, É verdade. Mas é Tem que isso. levar 5 no bolso, isso. Você tem que ficar esperto, porque Cada senão... gravata. Outras bandas, fala aí, Ricardo. Fala do Iron Maiden, né? Fala do Iron Maiden, que o Bruce Dickinson, inclusive, ele é um startupeiro, né? Ele é Sim. totalmente voltado a negócios. E ele que pilota Ele é piloto, ele é várias avião, coisas. é. Ele é várias coisas, né? Tem até uma foto dele aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é a foto do Rock in Rio, né? É. Ou não, acho que do Morumbi, que foi o show do domingo, se eu não me engano. Mas no Rock in Rio eles tiveram essa produção Essa muito mesma parecida, produção né? também. E é igual o Kiss, é um espetáculo o show dele. Ele faz todo esse processo de construção da marca ali, construção do todo o conceito visual, conceito da visual banda. dele, da banda. É a experiência que ele vive, né? Que ele passa, né, pra galera que tá lá assistindo. Você vai no show do Iron Maiden e você não espera menos que isso. Exato. E as capas dos discos, né? As capas Sim, dos discos icônicas, né? tinham O Ed, exatamente, ó. a caveirinha lá, macabra. Que entra em alguns Mas shows, ele né? é macabro, mas ele, ao mesmo tempo que ele é macabro, né? Ele tem um carisma, né? Super, Eu super. não sou muito fã de Iron Maiden, mas eu conheço um pouquinho da história, vejo os álbuns, né? Mas é bacana. Eles trabalham um tema que a princípio um tema agressivo, né? Um tema nebuloso, Sim. e tal, mas eles conseguem colocar esse carisma e criar um teatro. Eu não gosto de metal, mas o Iron Maiden é uma música que eu gosto de ouvir, né? Porque ele é um metal, mas ele é um metal mais, vamos dizer assim, que dá pra você ouvir, né? Sim. Não tem muito Não é gosto aquele apurado por metal, pauleira, né? Aquela mas o pauleira. Iron eu gosto, É. né? E ele passa isso traz aí o mascotinho. Gente, mascote. Quem usa mascote? Mascote é pra quê? A gente tá falando de puro marketing, de pura estratégia pra você abraçar o seu ouvinte, abraçar o cara que gosta da sua banda, o cara que consome seu produto. Seu fã, né? O seu fã. É tudo experiência. Tudo experiência. E aí, até juntando o que a gente vai falar também na sequência aqui, no Kiss, eu não lembro o nome dele, mas um deles era o responsável por todas essas histórias, criar essa experiência para os fãs dele. No Iron Maiden é o Bruce Dickinson, né, que é o cabeça do negócio. E aí tem a nossa Anitta. É verdade. Tem a nossa Anitta, que é ela Sim. que é a cabeça de toda a carreira dela. É uma grande marqueteira. É uma grande marqueteira. Ela tá participando bastante de eventos falando sobre marketing, falando Exato. sobre toda a carreira dela, né? Que se a gente for pegar muitas
muitos cantores brasileiros, a gente vê que tem talento. A gente vai falar que a Anitta não tem talento? Pô, a menina tem talento pra caramba, dança, canta, né? Mas fora isso, ela tá muito por dentro da carreira dela. Então eu vejo ela participando muito de palestras falando sobre isso, em alguns veículos voltados especificamente para o meio, para publicidade, para propaganda. Sim. E assim, na verdade ela incorporou a essência da música mundial, né? Se a gente for pegar a década de 80, 90, tinha os álbuns. A gente ia lá, comprava o disco, comprava a cassete, a fita cassete, comprava o CDzinho. Hoje não tem mais isso. E como que eu vou monetizar, como que eu vou ganhar um dinheiro, né, com a minha carreira, sendo que acabou todo esse formato? Acabou, o mundo mudou. Então hoje a gente tem Deezer, a gente tem Spotify, a gente tem YouTube, a gente tem um monte de plataforma, né? E a gente precisa monetizar isso. Como que eu vou ganhar? E hoje não existe mais os álbuns. Vou fazer um álbum com 17 músicas. Antigamente os fãs ficavam loucos esperando. Hoje não, hoje é um single. Você lança lá, joga nas plataformas digitais. Nas plataformas, exatamente. E se a gente for ver mesmo a Anitta, acho que o projeto dela do ano retrasado... A gente pode nem gostar muito da música dela. Sim, mas você vê o que quanto, ela tá fazendo, mas você vê o quanto esperto é. Ela fez um programa aí, na verdade um planejamento todo, que ela lançaria, acho que todo mês, uma música diferente, com uma mega de uma produção e com participação do Maluma, de artistas mundiais, internacional. E aí, cada vez mais a gente vem vendo, a gente vê muito isso de produção em cima de produção, e sempre tem, se você for ver, capaz a gente não conseguir nem acompanhar. Mas é muita coisa que vai soltando justamente porque é assim que o mundo está acontecendo hoje na música. Quando o artista some ali rapidinho, ele perde um pouco de visibilidade, mas o Coldplay não vai deixar de ser o Coldplay porque ele faz quanto tempo que ele lançou? Ficou um tempão, voltou, aí some de novo, volta. Adele, por exemplo, mesma coisa, né? Terminou o casamento, agora vai vir um álbum. Agora vai vir, agora acabou, hein? Não tem pra ninguém. Mas são propostas diferentes, né? Posicionamentos diferentes. E assim, o público, né? Ele gosta muito dessa coisa nova. Você lançou hoje de manhã, a galera já sabe cantar. Galera, eu vejo ali alguns alunos que ficam plantados na frente do YouTube porque vai o vídeo esperando YouTube chegar. Mundial, o clipe vai lançar lançamento mundial daqui 5 minutos e ansioso e nossa. No dia seguinte tá pedindo outro, né? Outro single. Sim, não. No dia seguinte tá pedindo outro single. É incessante. Todo momento eu preciso de coisa nova, de música, de eu não sei como vive. E é um desafio isso, é um desafio, né, para o cara que tá criando ali, né? Sim, produção, né? Da produção, mas você vê que o mercado dá muito dinheiro. Você vê aí o Condzilla, garota de favela, que veio com produçãozinha de clipe ali, né? E aí ele é o maior canal do mundo. Tá aí bombando, né? Com as mega produções dele. Né? E a referência mundial nosso trabalho, né? Trabalho brasileiro. Graças a Deus, né? Temos que nos reinventar, né? Temos que buscar, como se diz, novas monetizações, novos processos. E aí, quando a gente fala sobre música, a gente fala muito sobre marca. As marcas estão do lado ali. Né? Então, a gente vê muito participação das marcas, as marcas vestindo e incorporando. Na verdade, você vê lá o cantor X está usando a marca X e, assim, aquilo ali é o espelho. Se eu quero me ver como ele, se eu quero participar do grupo dele, que gosta da música dele, provavelmente eu vou usar a marca que ele está usando. Então as marcas estão, assim, é uma forma, às vezes vai dar um retorno para a marca muito mais interessante do que você começar a fazer alguns vídeos para YouTube, sem ter essa parceria em clipe. Isso é de uma forma indireta. O consumidor acaba nem percebendo tanto que ele está sendo impactado. Entra no contexto, né? Exatamente. Isso é legal porque quando a pessoa recebe várias empresas até pequenas, regionais e acabam sendo convidadas a patrocinarem eventos regionais, né? E aí eu já tive casos de alguns clientes me perguntando, e aí devo fazer, não devo fazer, mas o cara é meu amigo, não sei o quê.
Se o cara for seu amigo e você quiser fazer um agrado, faz, né? Agora, falando de negócio, é isso que o Tato falou, a gente precisa entender o quanto a identidade daquele evento, a proposta daquele evento tem a ver com o posicionamento da nossa marca, né? Vai agregar? Se é um evento filantrópico, minha marca quer se mostrar preocupada com alguma causa, tem a ver? Vou lá e faço. Se não for, não é porque você vai deixar de fazer que você vai, de repente, gerar uma situação que vai ser negativa para sua empresa. Não, né? Acho que é legal explicar para a pessoa, puxa, isso não tem a ver com a proposta da minha marca, e investir em outra que tem a ver com a proposta. Exatamente, aí acho que entra até essa questão dos veículos, né? Os meios de comunicação. O show, o evento é um meio ali, um veículo para comunicar a sua marca, comunicar o seu posicionamento de marca. O evento ele pode trazer uma experiência, como a gente fala. Você está dentro de um evento e aquela marca está ali dentro, está participando do evento, eu estou trazendo a minha marca para muito mais perto do público, né? E se eu sair dali com adesivo, eu vou ficar super contente. Né? É aquela coisa de você vivenciar, de você, faço parte, eu gosto daquilo, tô ali e eu tô recebendo alguma coisa em troca. Hoje a gente tem que receber coisa em troca. A gente não, as marcas elas não estão nos eventos à toa. Se tem coerência eu tá ali, se meu público tá ali, eu vou participar. Se não tem para que eu tá ali. Né? Porque vai ser um investimento que eu vou fazer que não vai me trazer retorno. Então assim, a gente tem que entender que as marcas, ninguém vai estar em um lugar que não vai trazer um retorno para ela. Então, eu tô ali, meu público tá ali, ótimo, vou estar super perto do meu público, eu vou oferecer para ele alguma coisa, né? E a galera quer isso, né? Tô perto, olha que legal. Eu fui no Google esses dias, ganhei uma cadernetinha, um lápis e um squeeze. Aí eu fico com o meu squeeze lá. Ostentando. Deixa eu beber uma água aqui. Ostentando o Google. A marca do Google. Mas isso que o Ricardo falou é interessante, né? Porque antes os veículos eram poucos, né? A gente tinha aí TV. Os tradicionais, rádio, TV, jornal, revista. Outdoor. Como é incrível. Ontem eu estava dando aula sobre mídia impressa e hoje a gente sabe como que tá a mídia impressa, né? E se você for ver na década de 90, né, as marcas que se consolidaram, na verdade as que trouxeram a história, fizeram a história da propaganda na década de 90, foi por conta da TV. Onde você tinha... Eu vivia muito isso. Eu estava ali, meu pai chegava em casa, tomava um banho, a gente sentava na frente da TV enquanto a minha mãe fazia a janta e assistia toda a programação da Globo até a hora de dormir. Então, eu assisti Brastemp, né? Não é uma Brastemp. Eu assisti os bichinhos da Parmalat, os mamíferos. Eu assisti Pipoca na Panela, da Guaraná Antártica. E por quê? Porque era um canal, era uma mídia de massa, né? Até lembro da professora Leda, né, falando sobre isso. Professora Leda, E aí, era uma via que eu recebia, mas não eu, mas todos os brasileiros. Hoje é pulverizado. Hoje não existe uma mídia que eu vou te trazer todo o retorno que você precisa. Você acha que não existe nenhuma mídia assim... A TV hoje não é mais, né? Existe um conjunto. Existe um conjunto, mas não existe nenhuma mídia hoje, um meio de comunicação que você pode apostar nele, que resolva todos os negócios. Eficaz a gente não pode tirar o mérito de nenhuma. Né? Até ontem eu falei sobre revista. Não é porque a gente acha... Eu até pergunto, até faço uma pesquisa. Quem aqui lê revista? Quem assina a revista? Ninguém. Quem lê uma revista? Ninguém levanta a mão. Aí um aluno, meio mensagem serve? Serve, é uma revista. Então eu leio. Quem é que lê uma revista na internet? Muito pouco. Portal agora de internet, todo mundo. Então a galera tá muito assim, Twitter. Então assim, tá se abandonando um pouco disso por conta do hábito de leitura. Mas se você for ver também, isso é uma questão cultural. Pega uma pessoa mais velha, eu gosto de revista. Assinava há pouco tempo uma revista que infelizmente saiu de veiculação aí. Era que só você assinava, acho, né? Eu acho.
Só tinha você, senhor, desculpa, não podemos mais manter a impressão de uma comunidade. Como é que tinha lá? Tiragem. Uma. Né? As matérias já vinham assim, então, senhor Haroldo. Na matéria de hoje. Mas a gente não pode desmerecer nenhuma mídia. Tá? Só que assim, a gente não pode apostar apenas em uma. Não tem como. Não tem como. Então assim, a gente vai. Eu sempre pergunto, vocês já viram alguma campanha da Nike, né, na TV? Que TV? Onde vocês viram? Foi na TV aberta, né? E aonde vocês viram sobre a Nike? E qual a mensagem que a Nike passa? Eu sempre falo sobre essas marcas do universo, né, e principalmente mundial, porque bota a gente para refletir. Né? Primeiro que as marcas não estão mais vendendo, tipo, olha só esse óculos, esse tênis, a qualidade, como era no começo do século passado. Evoluiu a coisa. Né? E hoje o que eu estou fazendo? Estou contando história. Estou falando que você, menino lá da favela, você pode ter a vocação para ser um jogador de futebol e aí tem uma marca por trás disso te incentivando. Né? Então isso que é interessante. Então quando falo sobre formatos de mídia, eu acho interessante a gente fazer uma criação não voltada para o formato, mas voltada para o conceito. Né? Como que eu quero, através do problema de comunicação, como que eu tenho que resolver isso da forma mais criativa possível. Né? E aí, depois você vai adequando, é claro, com os formatos que a gente tem. Né? Aonde que a gente vai colocar? Se é um evento, se é um roteirinho que você vai criar para a TV, se é um spot que você vai inserir ali numa programação no rádio. Né? Isso daí já é uma consequência, já é todo um pensamento e uma estratégia de mídia que você está fazendo. Mas assim, não tem como eu apostar apenas em um formato. Né? Aqui em Prudente, por exemplo, tem alguns formatos que eles chamam muito atenção, mas não significa que você colocando ele vai te dar um retorno efetivo de venda. E aí que entra o planejamento, né? Também aí entra o planejamento. Aí entra a cabeça toda do a estrutura. Aí que entra uma agência, né, de aí publicidade. que entra a agência. Exatamente. Né? As pessoas têm que entender que elas pagam uma agência para isso. Às vezes o cliente já vem com todo o planejamento feito, né? Eu quero isso, eu Ou quero o sobrinho aquilo. só sabe fazer um post no Facebook. Esse não vai saber fazer um roteiro. Né? Esse conceito, aí que vem o desafio, né? Porque você fazer um post no Facebook fica bonitinho, mas agrega, integra, né? Exatamente. Então, agora, falando sobre agência, né? A gente tinha um processo criativo há alguns anos. Quem vivenciou o mundo das agências, que era uma dupla criativa. Normalmente um redator ou um cara da arte e tal. Direção de arte e redator. Isso, diretor de arte e redator. Era uma dupla, né, que cuidava das campanhas. Hoje, como que... Não é mais? Então, eu não sei. É isso que eu quero saber. Hoje... É bacana a gente entender que muda muita coisa. Né? Então, os formatos da agência vão mudando, vão se especializando, né? Vão atendendo, sei lá, as direções mudam a todo tempo. Então, assim, já ouvi dizer em um momento que ia se extinguir o atendimento publicitário. Eu falei, mas como assim vai extinguir? Não é possível. Eu tenho que entender um pouquinho sobre isso. Não é que vai extinguir a função do atendimento. É que esse cara ele está tendo uma outra função e por aí vai. Já na direção já na criação publicitária, essa dupla, ela veio, né, no século passado, nessa formação de agência, se eu não me engano, lá na década de 70, e foi uma aquisição muito boa, né, porque você colocava dois profissionais pensando junto para criar um projeto. Eu penso que hoje a gente não trabalha com dupla, mas a gente trabalha com projetos. Né? Então eu tenho um projeto que eu vou precisar de uma equipe composta por um criativo, um redator, o planejamento, toda a galera também que vem junto. E de repente eu preciso de mais. Eu já participei de projeto que a agência inteira foi envolvida para pensar naquilo. Né? Que teve a participação de ilustrador, teve a participação da galera inteira na composição do conceito criativo. Então eu acredito que assim, ainda consigo usar, mas eu acredito que é melhor a gente trabalhar com projetos. Talvez seja por causa até dessa quantidade de meios de comunicação, meios de possibilidades também. Sim. Né? Porque como antes só tinha
rádio, TV, jornal, era mais fácil. E de acordo com a digamos expertise assim. também. De repente Exatamente. eu tenho um cliente que eu sei que aquele funcionário, que aquele colaborador lá da agência, ele vai conseguir entregar uma resposta. Sim. Faz um pouquinho parte do universo dele. Ele entende um pouco mais sobre isso. Ele é especializado. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo que ele era fantástico na criação de jingle. Então, toda vez que tinha um jingle para trabalhar, eu falava assim: João, você, vem cá. Sim. Vamos ali. Ele já até falava: Tato, vou trazer meu violão. De boa. Ele ficava lá no cantinho dele. Daqui a pouco ele já vinha com um jingle já escrito, bonitinho. A gente só mandava para produtora e produzia. Mas assim, eu acho que hoje a gente não tem muito essa coisa de dupla. É interessante e precisa participar. Mas não é a dupla, é um grupo que trabalha de acordo com os projetos. Eu acredito muito nisso. E hoje a gente percebe muito que as agências estão mais trabalhando de uma forma íntima do cliente. Você tem muitos clientes, então tem agência que começou a direcionar equipes para clientes diferentes, para trabalhar no projeto específico para aquele cliente. E falando em equipes, não necessariamente essa equipe vai ser da agência. Pode ser, Depende. por exemplo, Você pode terceirizar. um estúdio vitrine, Pode sendo ser, parceiro dessa agência. Com certeza, com certeza. Porque na verdade você está gerando conteúdo. Então, se eu entender que esse é um formato interessante para o meu cliente, e eu vou estender isso, vai ser um braço da agência. Exato. Então, eu acredito muito que a agência de publicidade está indo por esse lado. O que é o criativo hoje? O que é uma agência de publicidade hoje? Então, a gente tem que ver, até estava conversando com o Fábio, e uma das palavras que eu li foi a ressignificação. A ressignificação da gente como profissional, que a gente... Nós estamos em uma profissão que a gente se cobra demais tá tudo mudando, né? Há 10 anos atrás tinha o Orkut, né? Que, sei lá, o Facebook estava nascendo e aí, formato de mídia, mas como que o Facebook vai ter anúncio no Facebook, né? E assim, hoje a gente tem uma coisa completamente diferente, então a gente se cobra muito saber isso, porque a gente precisa entregar para o cliente. Então essa ressignificação da agência, de nós como profissional, isso é uma coisa que nos persegue aí pro resto da vida, né? Não sei se é da profissão ou profissão, mas aí é importante, né? De repente eu tenho uma agência que ela é pequena, né? O ano passado eu tive umas palestras falando sobre social media e uma agência composta por acho que os dois idealizadores e mais uns 2 ou 3 funcionários, e ganhou prêmio, né, da agência de resultado, de redes sociais, e a agência é super pequena, né, mas isso não desmerece o trabalho daqueles profissionais. E eu acredito que se você trabalha numa equipe reduzida, nada te impede de trabalhar com projetos grandes, desde que você tenha parceiros, né? Então aí aqui, se eu ver uma oportunidade aqui na Rádio Vitrine de ter essa parceria, né? De gerar um conteúdo, da minha marca estar aqui dentro porque o meu público está ouvindo, perfeito, né? Então acho que a gente tem que ter essa expertise, né? E na verdade não ter muito preconceito com nada, porque hoje a gente tem que abrir a mente, a gente tem que olhar para todos os lados e ver quais são as nossas possibilidades. Muito bom, muito bom. Isso, tem que sambar. Tem que sambar. Falando sobre música, tem que sambar. Falamos sempre. Hoje não tivemos um acústico ao vivo aqui, mas falamos bastante de música. Falamos também. bastante, exatamente. De música, né? E essa é a ideia, né? Eu queria encerrar cantando, né? Vamos lá, vamos fazer uma dupla. E eu nem me atrevo. Muito bem, é isso? É isso. Muito bem. Muito obrigado. Tato, né? Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade. Fiquei ansioso, né, por esse momento. Bem bacana mesmo estar participando aqui. Legal, tá? Precisar, só chamar. Super convidado pra gente continuar esses bate-papos. Bora. Vamos falar sobre Cannes, vamos falar sobre ideia criativa. Olha que legal. Olha aí, Olha, muito bom. Um especial sobre Cannes, né? Legal. E os festivais, né? Não só o Cannes, mas é legal porque Cannes traz pra gente uma reflexão do que as marcas estão fazendo. Cannes hoje e o que está fazendo.
Fica aí pro o que estou próximo. fazendo. Olha aí. Já fechou. Maravilha. Obrigado pela presença aqui. Valeu. Tato. Haroldo Tato. Haroldo. Felipe. Haroldo. Quem é Haroldo? É um senhorzinho de 80 anos. Muito bom. Valeu, Fábio. Eu que agradeço. Obrigado aí mais uma vez aqui. Legal, foi E é um isso prazer. aí. É isso Bora aí. lá. Assine o canal aí. Aperta o sininho para você acompanhar todas as lives, as transmissões, o nosso hoje em horário alternativo, né? Mas nossa Jan ao vivo, toda segunda-feira a partir das 20 horas aqui direto do Centro Comercial Euromarket. Valeu. Valeu. Até mais. E aí?